para o Flávio, eu vou passar o microfone, que é psicólogo, supervisor de qualificação e inclusão profissional da Associação Pais Amigos dos Excepcionais, a APAE, para encerrar essa mesa sobre trabalho e vida adulta. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer, doutora Sandra, o convite do Ministério Público para a gente poder estar falando um pouco da questão da inclusão profissional. A APAE de São Paulo, acho que todos conhecem, pelo menos de nome, o nosso público principal é a pessoa com deficiência intelectual, mas, ao longo dos anos e nos últimos anos mais frequentemente, nós temos atendido também pessoas com transtorno do espectro autista e com muito êxito na inclusão no mercado de trabalho. Então, eu vou falar um pouco da metodologia que a gente tem usado para fazer isso, contar um pouquinho, temos aí 20 minutos, não é muito tempo, contar um pouquinho da nossa experiência. Só falando rapidamente da APAE de São Paulo, a APAE de São Paulo tem 57 anos de atuação aqui no município e atende pessoas com deficiência intelectual, principalmente, como eu disse, desde da prevenção, né, nós somos muito conhecidos pelo teste do pezinho, que foi uma metodologia que a APAE de São Paulo trouxe para o Brasil, né, passando por todas as fases da vida da pessoa, a estimulação precoce, o apoio educacional, a qualificação e inclusão profissional, socioeducação, apoio ao envelhecimento e defesa e garantia de direitos. Então, a APAE procura realmente estar com a pessoa em todas as fases da sua vida e, cada vez mais, quando a gente fala estar com a pessoa, é realmente o nosso lema hoje, né, tivemos até um vídeo premiado ano passado, é ir para o mundo. Cada vez mais, nós temos trabalhado para que as pessoas não estejam na APAE, mas a APAE esteja com as pessoas. Nós fechamos espontaneamente, em 2010, a escola especial e passamos a adotar a educação inclusiva. E, seguindo na mesma linha, já começando, já entrando no tema aí da nossa conversa, nós também mudamos, né, em 2013, a metodologia que era utilizada para a inclusão de pessoas com deficiência. E aí, só uma ressalva, né? Embora eu vou falar muito da questão da deficiência, porque é o meu linguajar cotidiano, né? Embora, a rigor, tecnicamente, exista uma diferença mesmo entre a questão da deficiência, das deficiências em geral e do autismo, né? Por força de lei, o autista, a pessoa com autismo hoje tem um status de pessoa com deficiência, e acessa aí todos os direitos, né, que, historicamente, as pessoas com deficiência também, através de movimentos, conseguiram conquistar. Então, a lógica do processo de inclusão é a mesma, né, porque, na verdade, cada vez mais, a gente deve olhar para cada pessoa e não para o diagnóstico que ela tem. Então, é nessa linha que vai o nosso trabalho na questão da inclusão profissional. Em 2013, durante 40 anos, a APAE de São Paulo manteve um modelo que ainda é existente em muitas organizações, das chamadas oficinas protegidas, onde a pessoa ensaia durante um tempo algumas habilidades para a vida profissional e depois, quando ela é considerada pronta, vamos dizer assim, ela é incluída, né? Só que esse modelo ele vem sendo questionado desde a década de 70 em algumas universidades americanas e depois se criou uma série de conceitos e uma metodologia que se espalhou pelo mundo inteiro que justamente procura inverter essa lógica, né? Em vez de qualificar para incluir, esse modelo ele inverte um pouco e pensa que é importante incluir para qualificar. Então, em nome disso, a APAE de São Paulo desconstruiu, vamos dizer assim, esse modelo mais convencional e vem divulgando essa metodologia para que esse modelo seja deixado. Hoje, nós acreditamos plenamente
que é o emprego apoiado, né, que é a metodologia inglesa Supported Employment, para quem depois quiser pesquisar no Google, né? Em português tem muito pouca coisa ainda. Os termos em espanhol e inglês, vocês vão ver que tem um mundo de coisas. Em inglês é Supported Employment e, em espanhol, emprego com apoio, né? É uma metodologia que já faz parte da legislação de alguns países, como os Estados Unidos, Espanha. E, para vocês terem uma ideia, nós tivemos, em 2015, em Portugal, o Congresso da União Europeia de Emprego Apoiado. Então, realmente, é uma metodologia disseminada no mundo inteiro, que hoje tem como a sua principal disseminadora a Universidade de Salamanca, na Espanha. E ela, então, já cantei aí a bola de uma primeira premissa que ela tem, que é inverter a lógica do qualificar para incluir, virando para incluir para qualificar. Então, a ideia é que a pessoa também não tenha que ficar se preparando indefinidamente para algum dia, quem sabe, ela vir trabalhar. Até porque, quanto mais tempo a pessoa permanece nesse preparo, mais distante ela vai ficando da realidade cotidiana da vida de trabalho e, portanto, mais ela cronifica, na verdade, um processo de exclusão, né? Então, a ideia é justamente essa. O termo em inglês é place then train, né? Quer dizer, inclua, depois treine, né? A gente não gosta muito da palavra treino, mas é isso, né? Incluir para depois qualificar, porque a pessoa precisa aprender sobre tudo aquilo que ela vai fazer. Obviamente que todos nós temos que nos qualificar eternamente, né? A vida de trabalho, principalmente no mundo moderno, é uma constante transformação e todos nós temos que estar sempre nos reciclando, todos sabemos disso. Então, não é que a qualificação não seja importante, né? Mas ela não deve, a pessoa não deve ter que atingir um determinado estágio de qualificação para depois ser considerada apta para o trabalho, porque isso não é assim com ninguém. Não foi assim, imagino, com nenhum de vocês, né? Eu, particularmente, comecei a trabalhar com 14 anos e não tinha qualificação nenhuma, né? E estou aqui até hoje. Então, fui aprendendo aí aos trancos e barrancos, como acho que muitos de nós, né? E, claro, estudando também, precisamos estudar, né? Mas a ideia da metodologia, que é o que nós fazemos hoje na APAE de São Paulo, é justamente incluir a pessoa o mais rapidamente possível e, junto com ela, oferecer os apoios para que ela possa desenvolver as habilidades necessárias que ela ainda não tenha ou aproveitar as habilidades que ela já tem no exercício daquelas atividades, né? E aí tem um outro conceito também da metodologia que nós chamamos de presunção de empregabilidade, né? Que é presumir, o termo já diz tudo, presumir que toda pessoa pode trabalhar, desde que sejam oferecidos os apoios que ela precisa. Essa questão dos apoios, ela já aparece na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está no preâmbulo, a gente chama de preâmbulo J, né? Quer dizer, o item J, já do preâmbulo da Convenção, que diz que todas as pessoas devem ter garantido o direito ao trabalho, entre outros, mesmo aquelas que precisam de apoio. E aí a gente já vai falar também um pouco do que é apoio. Mas eu sempre brinco, né, com a nossa equipe lá na APAE de São Paulo, que a questão da presunção de empregabilidade é o nosso mantra, porque é uma questão de modelo mental. Você olhar para cada pessoa, não importa quais as dificuldades eventualmente ela tenha, mas apostar que ela pode trabalhar. E o que nós temos que descobrir é que tipo de apoio ela precisa, quais as fontes desse apoio e qual a intensidade desse apoio. Agora, já aproveitando, né, o que a nossa colega aqui do vídeo colocou muito bem, né, porque muitas vezes se culpabilizou a pessoa, seja com deficiência ou com transtorno do espectro autista, pela sua própria exclusão, né? Então,
ele não trabalha porque ele não tem as competências necessárias, ele não tem as habilidades necessárias. Então, é uma lógica perversa, onde você culpabiliza a pessoa excluída pela sua própria exclusão. E você não questiona qual o seu papel, ou o papel do ambiente, aí pegando a carona na que a nossa colega disse, nesse processo de exclusão, e que às vezes é muito grande, né? Como ela colocou lá, né? Se você tem uma escada, obviamente que você limita a possibilidade de trânsito de algumas pessoas. E isso vale para N outros aspectos. Nós estamos falando de mercado de trabalho, e nós estamos dentro do Ministério Público, que tem uma ação forte de combate à discriminação, é uma das principais bandeiras do Ministério Público, e nós temos sempre que pensar que uma das maiores fontes de exclusão do mundo moderno, da sociedade moderna, do mundo capitalista, é o mundo do trabalho. O mundo do trabalho já trabalha com a lógica do excluir. Você é excluído porque você já passou de certa idade, você é excluído porque você não é muito bonito, você é excluído porque você é obeso, você é excluído porque você não tem um curso X, você é excluído porque você tem dívida na praça e a empresa só aceita que você tenha X% de dívida. Então, você falar de inclusão profissional realmente você tem que repensar um pouco, de uma maneira muito séria, a questão dos próprios critérios, né? E a doutora já me sinalizou aqui que o tempo passa muito rápido quando a gente fala, né? Eu vou tentar sintetizar algumas coisas, porque tudo isso era quase que uma introdução só. Mas, na verdade, então, pegando alguns pontos para deixar pelo menos umas pistas aí para quem não conhece a metodologia do emprego apoiado, já destacamos aí um ponto, qualificar, era incluir para qualificar. Presunção de empregabilidade, presumir que a pessoa é capaz, que também dialoga muito com a LBI, né? Que é a presunção de capacidade, né? Para quem trabalha em muito... O William fez uma crítica a algumas associações, organizações, e as organizações antigas, com a PAI de São Paulo, os profissionais que estão há muito tempo trabalhando nessas organizações, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês são colegas meus. Estou com o Marcelo aqui, que trabalhou comigo 17 anos e hoje é da Specialisterne, né? Depois pode até nos dar um oi aí, mas nós tínhamos a pretensão, muitas vezes, de olhar para as pessoas e dizer o seguinte, essa pessoa é para o trabalho, aquela não, porque nós tínhamos os nossos critérios de elegibilidade, né? Só que o direito ao trabalho é inerente à pessoa. Então, ninguém, nem mesmo o profissional habilitado, tem o direito de dizer que uma pessoa não pode trabalhar. E a metodologia do emprego apoiado ela vem nessa direção. Então, mudar esse modelo mental, muitas vezes de profissionais especializados, não é de leigo, não. Toda pessoa pode trabalhar desde que você ofereça os apoios necessários. E aí vem uma outra premissa do emprego apoiado, que é a exclusão zero. Ou seja, não existe critério de elegibilidade. Se a pessoa quer trabalhar e tem idade para trabalhar, cabe ao sistema de inclusão viabilizar esse trabalho. Se a pessoa não está conseguindo, nós temos que questionar, não é necessariamente a pessoa, se ela tem as habilidades ou não, mas primeiro nós temos que questionar o sistema de inclusão. Quando você vê um grande índice de alunos em evasão escolar, quando você vê uma multidão de pessoas usando drogas, você não pode pensar que só o indivíduo fez aquela escolha ou tem determinada dificuldade. Nós estamos falando de questões coletivas. Então, nós temos que questionar que mecanismos estão gerando aquilo, né? E, na verdade, o sistema de inclusão, mesmo daqueles que querem incluir, muitas vezes não dão conta dos apoios que a pessoa precisa. E, muitas vezes, esses apoios são mínimos. Não pensem vocês que são grandes investimentos milionários com tecnologia. Às vezes pode até ser, né? Mas
muitas vezes são coisas mínimas, até bobas, mas que se ninguém fizer pequenas modificações no ambiente, pequenos apoios, pequenas intervenções, e costurar isso de um modo que se torne um apoio natural para aquela pessoa, muitas vezes você vai inviabilizar um processo de inclusão. E também uma outra premissa que nós adotamos na metodologia do emprego apoiado, e eu imagino que eu já estourei meu tempo, né? Mas é o modelo social da deficiência. E nós podemos, aí, retirando a questão do autismo dentro dessa caixa de pessoas com deficiência, uma visão social do transtorno do espectro autista. Porque, como foi colocado, quando você olha um modelo médico, com todo respeito aos médicos, porque precisamos deles cada vez mais, mas o modelo médico ele sempre tende a ver o problema na pessoa, qual o possível diagnóstico, qual o tratamento, qual o prognóstico e qual a cura, né? Mas quando nós olhamos o modelo social da deficiência, nós percebemos a deficiência e a interação com diversas barreiras. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, que não consegue atravessar uma rua, você tem que pensar que a sinalização que foi colocada ali simplesmente ignorou que existem pessoas cegas e você criou uma limitação que, na verdade, a pessoa não tem. Porque, para atravessar uma rua, a pessoa só precisa se locomover e a pessoa cega anda. Então, a pessoa não tem dificuldade para atravessar a rua. Agora, se você cria uma barreira que pode ser tanto muito concreta como essa, ou simplesmente uma barreira atitudinal, você cria deficiências secundárias que, na verdade, a pessoa não tem. A própria maneira como nós, aqui no Brasil, criamos os nossos filhos, muitas vezes, não generalizando, né, mas eu tenho filhos e faço essa autocrítica, e se fossem filhos com deficiência, eu acho que eu teria mais razões ainda para fazer, você muitas vezes não cria de uma forma autônoma. E você vê uma série de pessoas que não conseguem andar sozinhas, não conseguem fazer uma série de coisas, não porque o quadro clínico que a pessoa tem impõe aquela limitação, mas o modo como você lida com aquela pessoa já cria deficiências que ela não tem, que você vai ter que desconstruir mais tarde, que é um trabalho muito maior. Então, para encerrar, eu também gostaria de poder falar muito mais, mas, para encerrar, eu convido todo mundo, né, a procurar se informar um pouco sobre a metodologia do emprego apoiado, que justamente acredita que toda pessoa pode trabalhar desde que você ofereça os apoios. E esse apoio, muitas vezes, é uma intervenção ambiental, né? Porque, eu diria que uma significativa parte das pessoas, seja com deficiência ou com outros transtornos, seja do espectro autista ou outros, nunca trabalharam porque foram impedidas de trabalhar, e não porque não tinham capacidade para isso. Agora, nós temos que entender que, se cada um de nós, precisa de apoios, quando você começa um emprego novo, você precisa de alguém que te apresente aquele mundo, precisa anotar coisas. Muito mais pessoas que tenham peculiaridades, que exijam intervenções maiores no ambiente, modificações, etc., mas nada que não vale a pena ser feito, e nada que, com, às vezes, um mínimo de boa vontade e de um olhar mais criterioso, você não consiga fazer. Então, a APAI de São Paulo, hoje, tem incluído pessoas com transtorno do espectro autista em diversas empresas, com sucesso, as pessoas têm se mantido no trabalho, né? Nós fazemos um trabalho antes de sensibilização nas empresas, de análise de postos de trabalho, e fazemos um trabalho posterior, quer dizer, incluímos a pessoa e visitamos essa pessoa e essa empresa, esse gestor, durante um ano, verificando que tipo de apoios a pessoa e o meio precisa. E muitas vezes, obviamente, que a pessoa precisa de alguns apoios, claro que sim, mas muitas vezes é o meio também que precisa ser apoiado para saber lidar com a diversidade. E a gente sabe hoje, gente, a questão da diversidade, para fechar agora,
é uma questão que cada vez mais é pauta de N manifestações públicas, de programas nas empresas, de programas nas escolas. Temos aí, né, a questão, N questões de diversidade sendo discutidas no país, LGBT, etnias, combate contra o racismo, etc. e tal. E o que nós temos colocado para as empresas, quer dizer, um gestor, uma empresa hoje, que não saiba lidar com as diferenças, que não saiba orquestrar as diferenças em prol de um objetivo comum, que é o que une as pessoas dentro de uma empresa, é um líder que está fora do seu tempo, né? A questão da diversidade está aí e, cada vez mais, nós precisamos aceitar e respeitar cada pessoa como ela é e trabalhar para que ela possa mostrar o melhor do seu potencial, recebendo os apoios que ela precisa. Obrigado. Agradeço imensamente, Flávio, pela exposição, por ter aceitado o nosso convite. É uma pena mesmo que tenhamos pouquíssimo tempo para ouvir cada palestrante, mas, como eu disse no início, que esse seja um primeiro encontro, um primeiro de muitos. Espero que todos estejam aproveitando e que nós possamos nos encontrar muito mais e falar muito mais sobre todos esses pontos. Eu mesma tinha muitas dúvidas, mas não vou poder tirá-las agora. Eu agradeço também se o Flávio e o William esperarem aqui na plateia, porque é ao final que nós vamos dar a palavra para as perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Convido para compor a próxima mesa a doutora Débora Kelly Afonso, promotora de Justiça de Direitos Humanos da área de pessoa com deficiência, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, especialista em Direitos Humanos pela PUC São Paulo e Faculdade de Heidelberg. Convido também a senhora Daniela Braun-Ziert, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, gerente do CAPS Infantil Sapopemba. E convido também a senhora Mariana Moreira Alckmin Azevedo, familiar de pessoa com transtorno do espectro do autismo, fisioterapeuta, mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. Com a palavra, a doutora Débora. Bom dia a todos e todas. Eu recebi esse convite, primeiro agradeço imensamente ao convite da doutora Sandra, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os presentes aqui, os colegas, as outras instituições, os movimentos sociais. Esse é um assunto, em primeiro lugar, que eu acredito que o Ministério Público precisa atualizar, dar alguns esclarecimentos para a sociedade em geral, de como têm se movimentado os processos, tanto coletivos quanto individuais, qual é o posicionamento atual do Ministério Público e por que desse posicionamento, né? Por que agimos processualmente? Já houve uma questão aqui, da forma que agimos, e o que nós estamos fazendo, que ainda não é do conhecimento público, quanto ao tema, quanto aos avanços que pretendemos nesta matéria. Não só pelo evento hoje que foi planejado pela Sandra, do Centro Operacional, outros eventos também já foram
realizados para carreira sobre o tema de autismo. Então, eu vou fazer um breve histórico. Eu vou tirar daqui, porque eu não consigo. Vamos lá. Um breve histórico, para quem não conhece, como esse assunto começou dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo ser trabalhado. O autismo, o TEA, é um transtorno de espectro autismo. Ele é grande e ele se apresenta como um transtorno mental. Por conta disso, no início, aqui dentro do Ministério Público, ele era tratado na Promotoria de Justiça de Saúde, era um grupo que se alçou à condição de promotoria. Isso foi em agosto de 2000. Uma série de movimentos sociais vieram à promotoria, sensibilizaram os promotores que ali trabalhavam, então, e por conta disso, me desculpem, foi instaurado um procedimento aqui e depois transformado numa ação civil pública. Essa ação tramitou durante um ano e, em dezembro de 2001, houve uma decisão. Naquela época, o autismo não era considerado deficiência. E, naquela época, todos os movimentos das pessoas com deficiência já vinham com uma longa história de trabalho e o movimento da pessoa com deficiência sempre pautou, de uma forma absolutamente correta, pela inclusão, né? Este é o norte máximo do entendimento das pessoas com deficiência. Sempre se pleiteou a inclusão. Muito bem. Em 2001, essa sentença condenou o Estado. Num primeiro momento, se entendeu processar o Estado de São Paulo para garantir que, em cada cidade, em todo lugar desse Estado, as pessoas autistas pudessem ter atendimentos. E essa condenação, em primeiro lugar, se dá ao Estado um comando para ele criar uma política pública. Crie, então, unidades próprias e gratuitas para atender os autistas, não só na parte de saúde, não só na parte de educação, mas também na parte de assistência. Tá bom? Lá, daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês o que estamos fazendo, porque até hoje se discute atendimento de saúde e atendimento educacional. E, muitas vezes, o atendimento não é educacional, não é? Então, precisamos caminhar para isso. Muito bem. Enquanto esse atendimento por parte do Estado não estiver pronto, o que já determinou o juízo? Se você não fizer, você vai pagar entidades privadas para fazer. O que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é que essas pessoas fiquem sem atendimento. O Estado optou por uma política de conveniar escolas especiais, e isso foi tendo esse nome genérico de escolas especiais, que muitas vezes não são nem escolas, não é? Muitas vezes são uma coisa mista. Mas, enfim, essa foi a política que o Estado optou durante muito tempo, e assim foi sendo feito. E, por sua vez, o Ministério Público começou a cobrar, em ações mais coletivas do Estado, o que estavam sendo feito para que essas pessoas pudessem entrar numa escola regular. Como que nós vamos continuar esse atendimento sem a privatização? E outra coisa muito importante, precisamos trazer o município para participar disso também, não é? Muito bem. Houve um marco legal, a Lei Benedita Piana, em 2012, dezembro de 2012. Em dezembro de 2012, era uma política, nem dizer política, mas era um movimento de vários segmentos da sociedade, tentar dar lá uma qualificação de, aspas, pessoa com deficiência para esse determinado segmento, que foi o que aconteceu aqui. Existiam vários outros movimentos de outras categorias, até de saúde, enfim, querendo ser classificado como pessoas com deficiência. A Lei Benedita Piana, ela vem e fala: o transtorno com aspecto autista é deficiente. As pessoas com transtorno de aspecto autista são deficientes. Ponto. A ela se destina todas as políticas da pessoa com deficiência. Então, aí é um marco legal importante. Por quê? Porque, até então, as políticas para as pessoas com deficiência
na área da saúde, onde é perfeitamente cabível você ter a saúde da mulher, a saúde por especialidade, cardíaco, oncologista. Agora, a gente está falando no todo, do tratamento geral da pessoa com deficiência. Tá bem? E aí, por obrigação, a pessoa com deficiência, obrigatoriamente, deve ser incluída. E não só por força de lei, mas porque isso é o mais razoável que se faça. Né? A sociedade precisa conviver com as suas diferenças. Existem casos extremos que não vão poder ser incluídos? Sim, existem, mas lá no comecinho a gente não pode permitir que isso aconteça como geral. Isso tem que acontecer como exceção. Mas vamos em frente. Por conta disso, por conta do tratamento que foi dado, deslocou a competência dentro do Ministério Público, da Saúde Pública para a pessoa com deficiência, e esse procedimento, então, veio para a área da pessoa com deficiência. Com toda essa visão de inclusão que há mais de década, o doutor Júlio está aqui, desde a época de 90, trabalhando com esses temas, né? 80, Júlio? 90, né? 92. Então, o trabalho é inclusão. Então, precisamos deixar bem claro que não foi o Ministério Público, não foi a Justiça, foram os movimentos sociais que pleitearam e quiseram que as pessoas com transtorno do espectro autista estivessem na categoria de pessoa com deficiência, prevendo nessa lei, a Benedita Piana, a inclusão. Falei com parlamentares mais de uma vez para saber tudo o que aconteceu. Havia lá uma previsão para ter escola especial nesta lei. Na hora da votação, este artigo não passou e foi vetado. Então, isso não foi o Ministério Público que trouxe, foram os movimentos sociais. Tá bom? Muito bem. E aí, por isso, o Ministério Público pediu para que essa ação, que determinava a concessão de escolas especiais e tratamento especial, não valesse mais. Com razão, esse pedido de extinção se transformou, na época, pelo trabalho do doutor Júlio, da doutora Alexandra Fux da Sexta Vara, numa audiência pública onde todo mundo teve a oportunidade de falar. E aí a conclusão foi: precisamos também agir com cautela, não se pode falar, não existe mais escola especial, não existe mais tratamento especial, tem que colocar todo mundo por sua conta, a partir de agora, porque, como tudo, a vida vai se desenvolvendo, né, e vamos evoluindo. Existem pessoas, nessa ação se verificou, então, existem 4 tipos de categorias, se é que podemos dizer assim. Existem pessoas adultas que nasceram e nunca foram estimuladas ao convívio com a sociedade. Hoje, dificilmente o fariam. Portanto, não podemos dizer que o Estado não vai mais atender essas pessoas. Elas precisam ser atendidas e elas precisam continuar recebendo esse tipo de atendimento. Não é? Esses vão ter que ser mantidos por enquanto. Se percebeu também que as crianças, até os 5 anos de idade, elas iam muito bem no convívio, né, com as outras crianças. E também se percebeu que a educação, até os 5 anos de idade, é do município. Então, a gente não pode falar para o governo do Estado bancar uma parte educacional que não lhe cabe constitucionalmente. E também a gente não pode tirar dessa criança de 5 anos de idade o direito de ser incluída, de ser estimulada. E os resultados são muito bons, não é? Se percebeu que os adolescentes, né, que é o grupo da escola regular, que alguns estudam e conseguem ir, mas que, sistematicamente, não há investimentos coletivos que permitam uma política pública para que essas pessoas continuem evoluindo. Que, sim, elas vão evoluir, no limite delas, mas vão evoluir. Muito bem. Então, após essa audiência, com todas essas constatações, o que o Ministério Público vem fazendo? Foi criado no Ministério Público o Grupo de Educação, que é o GEDUC, o doutor João Paulo vai falar logo em seguida. Essa parte eu vou deixar para a educação. E a promotoria da pessoa com deficiência
tem atuado em duas frentes. Criamos um procedimento para criar a rede, para fortalecer a rede, desculpe, fortalecer porque ela já existe, da saúde, a rede do atendimento às pessoas com deficiência da saúde. E também criamos, e aí sim que eu acho que foi a maior falha até hoje de não ter sido investido mais atenção, um procedimento para a criação de uma rede dentro da assistência social, com a criação de centros de dia, com o fortalecimento das residências inclusivas para as pessoas com deficiência e colocá-las, começar a ingressar nesse sistema as pessoas com TEA. Por quê? Nós temos, dentro de um estado de São Paulo, diversas cidades que não têm atenção nenhuma. E as pessoas precisam sair das suas cidades para ter um direito a um atendimento de saúde especial, escola especial. Nós temos aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, a gravidade que é tirar uma pessoa que mora lá, por exemplo, na região de Parelheiros, que é lá no fim da Zona Sul, e trazê-la aqui para o CAINSME, né, no centro Vila Mariana. A pessoa passa mais tempo dentro do carro do Atende para vir até aqui do que ela tem de terapia. Então, não existe outro caminho a não ser ampliar essa rede, municipalizar isso, preparar esses atendimentos para que todos os CAPs da região possam atender essas pessoas. O Estado criou, por conta da demanda, a política de credenciar e criou o atendimento de saúde do CAINSME, que se mostrou extremamente eficaz, muito bom, não é? Estamos tentando replicar isso. Na área da saúde, estamos com uma agenda mensal com a Secretaria de Saúde. Já tivemos apresentação por parte da Secretaria de Saúde de quanto isso já foi feito, o quanto já evoluiu. E eu posso dizer para vocês que nós temos aí a expectativa de uma criação de outro centro aos moldes do CAISME, né, para se realizar. Nós temos a expectativa da criação de um centro-dia, mas a gente já conseguiu aumentar as vagas das residências inclusivas para receber as pessoas com deficiência. E o que o Ministério Público precisa e está fazendo com que funcione é que todo o serviço de atendimento à pessoa com deficiência, autismo, seja estendido a todas as pessoas que morarem nessa cidade de São Paulo, nesse estado de São Paulo, de forma que ela não precise se deslocar de cidade para ter atendimento, que ela não precise deslocar da Zona Norte para a Zona Sul, e que ela possa ser atendida como um todo, né? Tanto na parte assistencial quanto na parte de saúde. Estamos caminhando para isso. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, mas criamos uma agenda nos serviços públicos para isso. Essa agenda está sendo respeitada, essa agenda está sendo trabalhada e estamos criando uma conscientização pública sobre esse assunto. É muito pouco tempo para eu falar. Eu acho que talvez seja mais interessante vocês escutarem as pessoas dos serviços técnicos de saúde, né, explicarem o que isso tem sido feito, porque nosso trabalho é permitir que esses serviços cheguem à população, não é? E, de qualquer forma, nós estamos à disposição de vocês para questionamentos que vierem. E, novamente, agradeço a oportunidade, Sandra, de poder prestar esses esclarecimentos para que toda a sociedade saiba que o Ministério Público, que foi o primeiro órgão do Poder da Justiça, né, a ir defender as pessoas com autismo, não virou as costas para as pessoas com autismo. Estamos tentando continuar, estamos tentando melhorar, né? Óbvio, estamos passando por um período de transição, mas atendendo a um anseio do movimento social, que pediu para que as pessoas com transtorno do espectro autista, com razão, tivessem o mesmo tratamento que outras pessoas com deficiências, às vezes, até mais
restritivas, né, tem pela sociedade. Eu agradeço a atenção. Obrigada. Muito obrigada, doutora Débora, a senhora que faz um trabalho excepcional aqui na Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que, com certeza, esclareceu bastante aos presentes e aos colegas que estão nos assistindo a respeito da ação civil pública que tanto nós ouvimos falar e tantas interpretações dela nós ouvimos por aí afora. Vou passar a palavra imediatamente para a Daniele Abraão Zirt, psicóloga, que vai tecer os comentários dela. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradeço à doutora Sandra e, com isso, agradeço a todos o convite para estar aqui presente. Na verdade, eu venho falar em nome do CAPS Infantil Sapopemba, né? E eu não tenho como não agradecer a minha equipe, porque sem ela eu não estaria presente, não estaria conseguindo representar e trazer os assuntos que me foram pedidos aqui.